Que bom que vocês vieram. O Senhor vai falar com vocês através da sua palavra. Amém? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Poderia assinar sua mão? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Alguém escreveu que a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai ser escrito amanhã, e nem existe mais jornal, né? A palavra de Deus, ela é atualizada. Amanhã ela se renova. E nós devemos amar a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 23. Nós vamos ler por enquanto o versículo 11. Atos, capítulo 23, versículo 11. Você que encontrando, fique sobre os seus pés, em reverência à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vai ser a penúltima vez que você vai levantar, tá? Glória a Deus. Passamos a ler. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Gente, parece um clichê, mas eu gostaria que o lado de cá olhasse para quem está do lado de lá e dissesse assim: coragem. Fala com mais firmeza: coragem. Agora o lado de cá fala para o lado de lá: coragem. Parece meio vergonhoso, né? Poder sentar em nome de Jesus. Fica com vergonha, não? Não dá para ficar com vergonha no meio da família. Glória a Deus, meus irmãos. Coragem. Coragem, eu acho que é o que tem faltado no meio da nossa família, no nosso meio, né, no meio cristão. A coragem tem tido falta no nosso meio, não é? E em cima dessa palavra, meus irmãos, eu tenho percebido a falta de compreensão do Evangelho na parte prática. Porque eu acredito que todo mundo, muita gente já se relacionou com o Evangelho, sabe o que são as boas novas. Você vai falar de Jesus para uma pessoa num ponto de ônibus, a pessoa se bobear, sabe da Bíblia mais do que você, né? Ah, eu sei. Porque ela no livro diz isso, fala: gente, eu nunca li isso na Bíblia. A pessoa às vezes sabe mais do que você em relação à palavra de Deus, mas falta colocar em prática algumas coisas, não é verdade? Muitos sabem a respeito da palavra de Deus, muitos sabem profundamente, muitos se relacionaram com a palavra de Deus. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer uma missão lá em Baldim, fomos com o Alexandre, foi bacana pra caramba. E a maioria das pessoas, daquelas pessoas que estão em processo de recuperação, elas entendem da palavra de Deus. Todas elas, obrigado, Carlinhos, Deus abençoe, obrigado, meu irmão. Todas elas têm um passado. Nós encontramos com um camarada lá que falou: não, porque eu sou pastor. Infelizmente eu tive um deslize na minha vida, hoje a droga me prende. Mas o cara, um dia, ele esteve no púlpito pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para os irmãos. E hoje, infelizmente, está no centro de recuperação, lutando, batalhando contra o álcool, batalhando contra o crack. Então, saber, muita gente sabe. Todo mundo aqui sabe quem é Jesus, todo mundo sabe que Jesus ele veio para nos salvar, todo mundo sabe que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Todo mundo aqui sabe, não é verdade? Irmãos, eu estou esquecendo de respirar, vocês acreditam? Misericórdia. Sangue de Jesus. E nós temos uma tendência carnal, humana, seletiva, de escolher alguns valores cristãos, alguns princípios bíblicos. Nós escolhemos o que nós achamos que é bom para nós. Por exemplo, meus irmãos, existem diversos valores cristãos. Por exemplo, nós sabemos que nós precisamos dar um bom testemunho. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos como cartas lidas. Nós sabemos que nós precisamos honrar os nossos pais. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos honrar os nossos pais, porque nós teremos, através dessa honra, vida. Então existem alguns valores cristãos, porém nós escolhemos alguns, sendo que existem valores cristãos que precisam caminhar juntos. Assim como uma asa de uma aeronave precisa dos dois lados. Não voa apenas com uma das asas.
As duas. E eu separei alguns valores muito importantes. Existem vários, mas eu quero falar sobre esses dois valores que precisam caminhar juntos, que é guardar a nossa fé em Jesus Cristo e proclamar a nossa fé em Jesus Cristo. Qual que é o primeiro princípio? Guardar a fé. E o segundo, proclamar a fé. São valores que devem ser praticados juntos, ao mesmo tempo. Você guarda a sua fé e você proclama a sua fé. O que é proclamar? É declarar, é enfatizar, é anunciar, é falar com veemência. Não basta apenas você guardar a fé. Você precisa proclamar a fé. Observe comigo. Se nós apenas proclamarmos a nossa fé, sem guardarmos a nossa fé, nós nos tornamos uma igreja nominal. O que nos rege vai ser a placa da igreja. Vocês compreendem? E se nós apenas guardarmos a nossa fé e não proclamarmos, nós seremos uma igreja infrutífera. Uma igreja como um sal que não salga. Igreja como uma luz que não ilumina, como uma árvore que não dá frutos. Nós precisamos, além de guardar a nossa fé, fé essa que nós não criamos essa fé, porque existem várias pessoas que falam, tinha um rapaz lá em São Zalá, porque falava, pastor, eu tenho muita fé. Glória a Deus que você tem muita fé. Mas essa fé que nós temos, não somos nós quem produzimos. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Além dele gerar essa fé, nos dar essa fé, ele consome essa fé. Então esse rapaz lá em São Zalapa, eu tenho muita fé, pastor, eu tenho muita fé, eu amo Jesus, glória a Deus. Mas essa fé que nós temos, ela vem do Senhor. Então não adianta, meus irmãos, nós dissermos que temos fé sem proclamar a nossa fé. Mesma coisa de você dizer que é cristão e não anunciar para o mundo que você é um cristão. Há muito tempo atrás eu ouvi muitas pessoas falando, aquela pessoa ele é um cristão assim, fanático. Quem dera, meus irmãos. Nós perdemos um pouco da direção. Nós perdemos um pouco. Nós somos cristãos? Sim, somos. Nós congregamos? Sim, mas lá fora, nós temos proclamado ao mundo que nós somos cristãos? Vocês compreendem? Glória a Deus. O contrário também é verdadeiro. Se nós guardamos a nossa fé, mas não a proclamamos, nós nos tornamos uma igreja frutífera. Todos nós fomos comissionados para o ID. Todos nós fomos chamados por Deus. Fomos atraídos de uma forma que não dá para explicar. Todos nós. E nós precisamos proclamar ao mundo que nós somos cristãos. Sabe por que nós precisamos proclamar? Porque antes de nós, houve irmãos e irmãs valentes que perderam a sua vida para que hoje nós fôssemos alcançados. Muitas pessoas perderam as suas vidas de forma que não dá nem para falar aqui. Grandes homens e mulheres de Deus. E olha que nós estamos falando de pessoas comuns. Agora vamos falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu no nosso lugar. Ele fez aquilo que eu e você jamais conseguiríamos fazer. Mesmo se quiséssemos, mesmo se nos dispusemos a fazer, não dá. O nosso sangue é impuro. Nós somos sacrifícios impuros. E mesmo que fôssemos perfeitos, não vale. Jesus Cristo, Ele foi o sumo sacrifício. Não existirá na face dessa terra um sacrifício que sobressai ao sangue de Jesus por nós. Você está entendendo? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o chamado de Deus para mim e para você nessa noite é nós guardarmos a nossa fé como se guarda um tesouro muito precioso. E, consequentemente, proclamar essa fé como a nossa mensagem mais preciosa.
Lembre-se que quando você fala de Jesus para alguém, você não fala de si, da sua própria história, mas você precisa anunciar Jesus. Fale dos feitos dele, não fale dos seus feitos. Porque hoje as pessoas vão olhar para você, nossa, você é cristão, glória a Deus. Cara, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Mas nós somos imperfeitos. É por isso que muitas das vezes nós, quando eu falo nós, eu falo eu e o pastor Elvis, nós mostramos para vocês quem nós somos. É isso aí que tem aí, ó. Um pastor gordinho, moreninho, um pastor gordinho, branquinho. É nós, não somos perfeitos. Por quê? Por que nós demonstramos isso? Porque o dia que a gente vacilar, vocês vão saber que nós somos imperfeitos. Ontem eu estava na casa da Michele, eu estava lavando o prato lá, aí a irmã da Rosilene, de lá do Rio Grande do Norte, falou assim, olha, o pastor está lavando o prato, meu Deus. Gente, o pastor não lava prato, não. Vocês entendem o que eles fizeram com os pastores, ou talvez o que os pastores criaram para si? Pastores, hoje existem pastores que são intocáveis. Conversei com a menina uns dias desses para trás e ela disse que congrega desde os 8 anos de idade, ela já é uma mulher. E ela conversou com o pastor uma vez. Uma vez. E eu não estou tirando vantagem disso, dizendo que eu sou acessível. Não é isso. Mas eu disse para ela que o pastor precisa ter cheiro de pasto. O pastor tem que ter o sapato sujo. O meu está limpo porque eu limpei hoje, mas a gente precisa estar no meio de vocês. Somos falhos. Não sou perfeito. Assim como vocês, eu não sou perfeito. Como diz o Júnior, estamos atrás daquele que é perfeito. Não nos contentando com essa imperfeição. Porque nós precisamos atingir, alcançar a estatura do varão. Perfeito. Obrigado. Glória a Deus. Então guarde a sua fé. Proclame a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Voltando ao texto, meus irmãos, nós sabemos que no primeiro século, o Evangelho de Jesus ele se espalhou por todo o mundo. E por alguns impulsos, eu coloquei esse nome para facilitar, para a nossa melhor compreensão. O primeiro impulso é chamada pela teologia de impulso da espiritualidade. Para frisar, repete comigo, o impulso da espiritualidade. Glória a Deus. E o marco desse primeiro impulso está lá em Atos 2. Com a descida permanente do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo ele desceu sobre a igreja de uma vez por todas, até que Jesus venha buscar a sua igreja. O Espírito Santo ele não habita na igreja e amanhã ele não habita mais. Não, quem nos afasta da presença somos nós, são os nossos pecados. Mas o Espírito Santo ele desceu de uma vez por todas sobre a igreja. Agora essa igreja, a igreja de lá de Pentecostes, a igreja de Atos 2, ela cheia do poder de Deus, ela não detém esse poder para si. O que essa igreja faz? Ela vai para fora. E ela anuncia o evangelho do Senhor Jesus, através da fé. Diz a palavra que Pedro, cheio do Espírito Santo, e Deus toca no coração daquelas pessoas, e a palavra registra, Lucas deixa claro para nós, que mais de 3.000 almas se convertem aos pés do Senhor Jesus. Nós estamos falando de impulso da espiritualidade, amém, meus irmãos? Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, haviam representantes de mais de 14 nações, agora imagina comigo, mais de 14 nações, contemplando, testemunhando a ação do Espírito Santo sobre a igreja. Não dá para explicar, quem dera se houvesse uma testemunha aqui do que aconteceu para falar o que aconteceu naquele lugar. Agora imagina essas pessoas que representam mais de 14 nações voltando para suas casas, anunciando, cara, lá em Jerusalém aconteceu isso, nós ouvimos as pessoas falarem na nossa língua natal. Imagina essas pessoas testemunhando. Isso de certa forma impulsionou ou não o Evangelho? Claro. A história diz que talvez o Evangelho chegou a Roma através dessa ação, lá em Pentecostes. Glória a Deus. Por quê? Porque a fé que eles recebiam era guardada e proclamada. Está todo mundo entendendo? Está todo mundo entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então o primeiro impulso
foi o impulso da espiritualidade com base em Atos 2. O segundo impulso é chamado pela teologia de impulso do sofrimento. Repete comigo, impulso do sofrimento. Amém. E o marco está lá em Atos capítulo 8. Nós vamos ler também lá. Em Atos capítulo 5, a igreja começa a sofrer. A igreja começa a sofrer perseguição, começa a sofrer opressão, começa a sofrer pressão, e tudo culmina lá em Atos 8. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 8, a partir do primeiro versículo. Atos 8, 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Lucas ele deixa claro que houve grande perseguição, irmãos. O pastor Elvis ele fala que quando cita na palavra de Deus que existe uma mulher e essa mulher era formosa, é porque ela era o quê? Formosa mesmo. Agora quando fala que houve grande perseguição, é porque houve grande perseguição. E não era apenas pegar e prender, não era para pegar e matar. A ordem era para matar. O termo grego para a palavra perseguição é diógmos, que traduzido para a nossa língua é sofrimento na pele, na carne. Glória a Deus. No versículo 4, gostaria que vocês colocassem. Continua dizendo aí, meus irmãos, que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Existem versões, na minha versão que está falando que todos se espalharam com muito medo pelas regiões da Judéia. Nessa versão está falando que foram dispersos. Já no versículo 2, vamos voltar, a igreja lamenta a morte de Estevão. Estevão foi um dos 7 obreiros, 7 diáconos, que os apóstolos elegeram para cuidar das viúvas, para cuidar da distribuição de alimentos, ou seja, para cuidar da igreja. Vamos correr aqui, meus irmãos. No versículo 3, nós lemos sobre um homem chamado Saulo. Saulo, meus irmãos, ele assolava a igreja. Saulo, ele entrava nas casas, ele pegava homens e mulheres, arrastava as mulheres pelas ruas, humilhava a igreja, perseguia a igreja. Como nós já sabemos o final da história, sabemos que Saulo vai se transformar num grande propulsor do evangelho. Vai ter o seu nome mudado para Paulo, nós sabemos disso, glória a Deus. Os irmãos vão entender por que eu estou lendo isso aqui lá na frente. No versículo 4 diz que aqueles que foram dispersos pregavam a palavra por toda parte. E nós estamos falando do impulso do sofrimento. Mesmo durante o dia mau, Deus faz com que o seu nome seja glorificado e o seu propósito seja estabelecido. Eu preciso aplicar isso aqui, meus irmãos. Tudo nessa vida tem um propósito. Absolutamente tudo. Talvez você não está compreendendo o que está acontecendo na sua vida. Talvez nós não conseguimos compreender o que está acontecendo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas Deus tem os seus propósitos. O Senhor, Ele nunca foi pego de surpresa. O Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes nós não compreendemos. Por que, Senhor? Por que isso veio sobre a minha vida? Deus tem um propósito. Tenta entender, nada, absolutamente nada foge do controle de suas mãos. Ele é Deus. Um dos atributos do Senhor é a onisciência, Ele sabe de todas as coisas. Nós, com a nossa memória péssima, nós temos o hábito de acusar o Senhor. Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que isso veio sobre a minha casa, meu Deus? Por que, Senhor? Nós fazemos isso o tempo todo. Nós passamos o ano inteiro, a vida toda, sem nos relacionar com o Senhor, sem fazermos absolutamente nada para o Senhor. Quando o dia mal chega, nós pegamos Deus, colocamos Ele numa cadeira. Senhor, senta aqui que eu quero falar com o Senhor. O Senhor esqueceu de mim, só pode. Isso é uma verdade, meus irmãos. Que nós possamos compreender quem Deus é e compreender quem nós somos. Quando nós olhamos para a história da igreja,
parte de quem nós somos hoje, nós vamos perceber, nós vamos testemunhar pela palavra de Deus que grandes homens foram perseguidos. Nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de Saulo, que vai se transformar em Paulo. Nós vamos ver o que esse homem passou. E nós estamos no conforto da nossa vida, no conforto da nossa casa, e glória a Deus, olha que beleza, eu sou crente, aleluia. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Esses homens, esse contexto que nós estamos falando, esses homens, eles estavam fugindo da morte. Eles sabiam que se eles falassem sobre Jesus, eles seriam mortos. E o que eles estavam fazendo? Falando de Jesus. Meu Deus! É a mesma coisa de chegar uma comitiva aqui e meter bala em tudo aqui, a gente sai correndo, fugindo, mas no meio do caminho a gente está falando, olha, Jesus salva. Jesus pode salvar a sua família, Jesus pode curar a sua vida, Jesus Ele tem a salvação para te dar. E bala comendo e a gente gritando, Jesus é bom. Foi isso que aconteceu. A igreja de Cristo sendo perseguida e o evangelho de Jesus sendo anunciado. Eram valentes, não eram? Essas pessoas que vieram antes de nós, não eram? Glória a Deus. Nós não temos motivos para não anunciar o reino de Deus. Graças a Deus, o Brasil pode aparentar ser governado por uma pessoa, não é que muitos não gostam, outros gostam, e eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas nós estamos num país livre, meus irmãos. Ah, mas nós estamos sendo perseguidos. Não. Do jeito que a igreja foi perseguida lá atrás, nós não estamos sendo perseguidos. Você é livre para pregar o evangelho. Você é livre para falar de Jesus em qualquer sinal, em qualquer rua. Não estamos sendo perseguidos como? A igreja de Cristo, ela precisa avançar. Quem compõe a igreja hoje somos nós. Se essa prática de continuar escrevendo a palavra de Deus continuasse, o seu nome precisaria estar lá. Meu Deus do céu. Sintetizando, primeiro o impulso espiritual. O segundo impulso, o impulso do sofrimento. O terceiro impulso é chamado pela teologia de impulso do envio. E está lá em Atos 13. Glória a Deus. Aqui Lucas deixa registrado o envio de até então Saulo, que vai se transformar em Paulo, Saulo e Barnabé. No versículo 2, eu gostaria que você acompanhasse comigo. A Bíblia sumiu aqui. A NVI está aí? Eu vou ler com os irmãos. Enquanto adoravam, presta atenção nisso, ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Obrigado, filho. Obrigado. E aqui nós encontramos alguns princípios que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro princípio, eu não sei se isso aconteceu só comigo, se aconteceu com você, eu gostaria que você sinalizasse. Quando você ingressou no corpo de Cristo, você ficou alegre ou não ficou? Meu Deus do céu. A palavra de Deus chama isso de primeiro amor. A gente fazia o que nem precisava fazer. A gente gastava o que a gente não podia gastar. E a gente era fervoroso. E dentro de nós havia um senso de urgência. Eu preciso fazer alguma coisa. Ah, Senhor, ô pastor, eu estou disponível, eu estou aqui, pastor, me usa. Eu estou aqui, pastor, me arruma alguma coisa para fazer, igreja para limpar, me coloca para fazer alguma coisa. Nós carregávamos em nós um senso de urgência. Porque nós precisávamos e nós queríamos ser parte. Verdade ou mentira? Estava ontem na casa da Flávia e do Paulinho, conversando com eles. Café gostoso, maravilhoso. E eu falei sobre isso, porque muitas das vezes nós queremos fazer as coisas para o Senhor. Ah, se eu pudesse fazer um bolo de chocolate para Jesus. Ah, se eu pudesse. E Deus, Ele quer que você, antes de tudo, seja alguém para Ele. Antes de você fazer,
Cristo, Ele quer que você seja um cristão. Cristo, Ele quer que você represente Ele na atitude, no testemunho, na vida, no trato, na cortesia. Antes de você fazer algo, você precisa ser alguém para Deus. Amém? Entende que o texto diz, enquanto adoravam. Existem versões que dizem enquanto serviam. Na sua Bíblia está assim? Glória a Deus. No texto original, esse servir é traduzido por ser bênção. Ou seja, enquanto eles eram uma bênção, disse o Espírito Santo. O que eu tenho para falar para vocês, meus irmãos? A bênção precede o ofício. Se por acaso aí em algum lugar dentro de você, lá no fundinho, deseja pastorear uma igreja, seja uma ovelha abençoada. Não sei se você deseja liderar alguém, não sei, eu não gosto dessa palavra, mas só para explicar para os irmãos. Seja um liderado abençoado. Pastor, meu casamento, eu queria que meu casamento fosse uma bênção, seja uma bênção. Pastor, eu queria ser uma bênção para minha mãe, seja uma bênção. Porque enquanto eles adoravam, enquanto eles serviam, o Espírito Santo disse, olha, separa para mim Saulo e Barnabé. Enquanto serviam, tem tanta coisa para a gente fazer, eu falei isso na última mensagem, tem tanta coisa para a gente fazer. Tem tanta gente para a gente cuidar, não precisa ser pastor para cuidar uns dos outros, não. Não precisa derramar o óleo para você cuidar, mandar uma mensagem, bom dia, como é que vocês estão, você está bem? Vamos cuidar uns dos outros. A igreja de Cristo é assim, meus irmãos. Ela é composta de gente. Segundo, em relação ao envio missionário, se você não é uma bênção perto, você não será uma bênção longe. Isso não serve para nenhum de vocês, porque todo mundo aqui é uma bênção. Se você está pensando na pessoa e tira essa pessoa da sua cabeça, todo mundo aqui é uma bênção, porque nós fomos alcançados por Jesus. Se você acha que eu não sou bênção, você é bênção. Amém? Glória a Deus. O quarto impulso é chamado pela teologia de impulso da multiplicação. Aqueles irmãos que foram dispersos, que nós lemos, eles em meio à perseguição, eles anunciaram o evangelho de Jesus por onde eles passavam. E nós somos parte, nós fomos alcançados por esses impulsos. E o que nós temos feito com o evangelho que chegou em nossas vidas? Porque o evangelho de Jesus, ele vai ter validade na sua vida se você usar em benefício do próximo. Jesus te alcançou, Ele te livrou, e agora é você. Precisa anunciar o evangelho primeiro dentro da sua casa, para os mais próximos. Não queira primeiro ir mais longe, não, seja em casa, na igreja. Seja uma bênção aqui, meus irmãos. Abra mão. A nossa vida inteira nós vamos passar renunciando às nossas vontades. Mas é uma bênção, meus irmãos. Ontem eu cheguei naquela casa, tinha um bolo gostoso que fizeram lá para a gente. Espero que isso repita várias vezes. É uma maravilha. É muito bom. Domingo, 11 horas da manhã, batendo no portão daqui de casa, trazendo um pratinho de churrasco para mim. Gente, isso é graça. Não morra de inveja. Em nome de Jesus, inveja é pecado, tá? Inveja é pecado. Em Atos capítulo 16, versículo 6, vamos ler juntos? Atos 16, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha que loucura isso, meus irmãos. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia, naquela região. O Espírito Santo os impediu. O que eles fizeram? Mudaram os planos. Vamos para Bitínia, está perto. Vamos lá anunciar o Evangelho. O que acontece? Vamos continuar lendo? Versículo 7.
quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Eu queria aplicar isso aqui, irmãos. Quem pode deter o braço forte do Senhor? Nada, nem ninguém. Às vezes aquilo que você tanto quer, aquilo que eu tanto quero, não vai acontecer. Quem não tem um sonho de ir para os Estados Unidos aqui? Eu tinha até virar pastor. Depois que vira pastor já era, esquece. Esquece. Eu tinha um sonho de ter um Camaro amarelo, esquece também. Às vezes não vai acontecer, meus irmãos. Aquele restaurante que você queria abrir, talvez aquilo vai te tirar da presença do Senhor. Não é verdade? Se o próprio Deus impediu que Paulo entrasse na região da Ásia para anunciar o Evangelho, quem dirá nós? E olha a intenção dele, era o quê? Anunciar o Evangelho, as boas novas. O Espírito Santo os impediu. Por isso que às vezes algumas coisas dão errado na nossa vida e você fica meio triste. Talvez é o Senhor livrando você de alguma coisa. Não é? E talvez não coloca na culpa de Deus também não. Talvez foi um erro seu. Calculou errado. Não é verdade? Então tenha paciência, sabedoria. Peça discernimento ao Espírito Santo. Como que Paulo sabia que foi o Espírito Santo que os impediu? Intimidade. Intimidade, puxa vida. Não é verdade? O próprio Deus impede que o Evangelho chegue naquele momento, naquela região. Glória a Deus. Diz a palavra que mais para frente Deus envia Paulo e Silas para Macedônia. Glória a Deus. E lá eles implantam a igreja em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, e é uma bênção. Está vendo os propósitos de Deus? Passa a ouvir mais o que Deus tem para a sua vida, o que Ele quer para a sua vida. Ele direciona, meus irmãos. O Espírito Santo, Ele fala ao nosso espírito. Tem um momento em que nós falamos, e tem um momento que a gente tem que parar para ouvir. O Espírito Santo, Ele fala. Deus, Ele fala sim, Deus fala não, Deus fala espera. Ele fala. Nós que não conseguimos ouvir na maioria das vezes, porque nosso coração está ocupado com tanta coisa, né, Alice? E a gente acaba não conseguindo ouvir a voz de Deus. Ele fala. Eu já quebrei tanta cara, meus irmãos. Eu já saí de emprego que não era para sair. E Deus mandou a gente falar comigo. Não sai, eu saí e quebrei a cara. Eu vi meus 2 carros indo embora. Tudo embora. Porque eu não ouvi a voz de Deus. Fica atento, em nome de Jesus. No capítulo 21. Glória a Deus. No capítulo 21, sintetizando para os irmãos, é a 5ª viagem de Paulo a Jerusalém. Paulo, ele coloca no seu coração que ele precisa ir para Jerusalém. Vamos ler lá, quer ver? 21. Versículo 3, meus irmãos. Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo ao sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Parece que foi ontem isso aqui, né? Eu tenho essa impressão. Encontrando os discípulos dali, ficamos com ele 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Paulo desce em Tiro, e os discípulos daquele lugar chegam para Paulo e falam assim: olha, não vá a Jerusalém. O que é que Paulo faz? Vai para Jerusalém. Paulo é teimoso,